Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de fisiologia. Hoje a gente vai ter essa aula de espirometria, que ela vai ser uma dinâmica um pouquinho diferente. Vou tentar fazer ela um pouquinho mais prática, tá? Então, vocês vão precisar assistir essa aula que eu tô gravando agora, mais algumas aulas do YouTube que eu selecionei para vocês, que demonstram como é realizado o exame de espirometria, tá? A partir disso, vocês responderão ao questionário que contém algumas questões para vocês praticarem o que a gente vai aprender hoje, tá? E essas questões vocês precisarão responder e depois vão discutir com o monitor. Então, o gabarito está com ele, né? Ele que fez, na verdade, essas questões, eu apenas coloquei no AVA. E aí vocês vão discutir com ele quando se tiverem dúvidas, para ver se vocês fizeram corretamente, tá? Bom, então, a espirometria, gente, ela é um exame muito realizado na prática clínica para avaliar a função pulmonar. Não só avaliar a função pulmonar, como também para monitorar e para avaliar tratamentos, para ver se determinado tratamento está fazendo efeito ou não. Por exemplo, algum paciente descobre que tem algum problema respiratório, sei lá, um problema respiratório restritivo ou obstrutivo, e o seu médico, seu pneumologista, determina um tratamento. E aí, depois, ele determina algum tempo para avaliar, sei lá, 2 meses, 3 meses, o paciente retorna e ele avalia a partir da espirometria, a partir do espirômetro, se aquele tratamento está melhorando a função pulmonar daquele paciente ou não. Como também o espirômetro é importante para auxiliar um diagnóstico, então pode ser uma ferramenta diagnóstica, junto, claro, com outros exames e outros parâmetros clínicos, tá? Mas ele é um exame teoricamente rápido, fácil e simples, porque ele avalia, né, os diferentes volumes pulmonares e a partir desses volumes pulmonares nós podemos gerar parâmetros e para avaliar, né, essa função pulmonar. Bom, então o espirômetro, ele é o clássico, né, aquele que a gente vê nos livros de fisiologia. Ele é um aparelho, um instrumento que possui um bocal aqui, né, onde o paciente coloca a boca. E a partir do momento que o paciente coloca a boca nessa região aqui, forma-se um sistema fechado entre o pulmão do paciente e o espirômetro, tá? Aí o paciente ele inspira ou assopra aqui nessa região e esse ar, gente, ele vai chegar aqui na campânula, tá vendo? Quando, por exemplo, se o paciente inspira, né, se ele inspira, não, se ele sopra ar, né, se ele expira aqui, ar vai chegar para dentro da campânula e esse ar chegando vai fazer com que essa parte aqui suba devido à pressão do ar que entrou. Aqui, ó, nessa campânula, nessa parte aqui tem água, fechando, né, o sistema. Então, se o paciente assopra ar, a pressão do ar que foi soprado aqui vai elevar essa campânula. E aí, esse sistema aqui, como se fossem roldanas, né, vai fazer com que haja movimentação da caneta, né, que é uma pena, tem uma canetinha, que vai fazer o traçado do espirômetro. E aí, o médico ou o técnico que está avaliando vai avaliar o traçado da espirometria. Então, se a campânula sobe, a pena, né, a canetinha em si, ela vai descer. Agora, se a campânula desce devido a uma inspiração, por exemplo, né, a pessoa puxou o ar, a campânula desce, fazendo com que haja levantamento da canetinha e a canetinha vai subir. Moral da história, quando a gente tem uma inspiração,
o traçado vai subir, e quando a gente tem expiração, o traçado vai descer, devido a essa conformação aqui do espirômetro, tá? Isso aqui é o mais clássico. Pode ser que tenham espirômetros mais modernos, né, que seja diferente, mas o clássico é dessa forma. Os volumes pulmonares, eles são divididos convencionalmente em 4. Nós temos, então, o volume corrente, o volume de reserva inspiratório, o volume reserva expiratório e o volume residual. Bom, para que vocês compreendam esses volumes, eu vou pedir para que vocês acompanhem, né, conforme eu for explicando, acompanhem as manobras para conseguirem enxergar, para visualizar bem esses volumes. Então, vejam só, prestem atenção na respiração de vocês, sem forçar nada, não forcem inspiração, não forcem expiração. Apenas respirem de forma normal, como vocês normalmente respiram quando estão em repouso, como por exemplo agora. Vocês estão sentados, provavelmente, ou deitados assistindo essa aula. Então, prestem atenção na inspiração e na expiração, certo? A quantidade de ar que entra e sai dos pulmões a cada ciclo respiratório, ou a cada inspiração e expiração, é denominado de volume corrente. Então, é aquele volume basal que entra e sai, sem necessariamente forçarmos nada. O volume corrente de um homem de 70 quilos é de aproximadamente 500 ml. Lembrando que os volumes pulmonares, eles vão ser determinados, né, são modificados dependendo do sexo, né? Mulheres normalmente tendem a ter volumes pulmonares reduzidos em relação aos homens. Em relação à idade, conforme nós avançamos na idade, os volumes pulmonares vão se reduzindo também. E também altura e peso, né? Conforme a estrutura corpórea, a gente tem alteração nos volumes pulmonares, tá? Feito esse adendo, então, nós temos então o volume corrente. E aí, agora, eu vou pedir para vocês que, ao final, né, continuem aí no volume corrente, na respiração espontânea. Depois de um momento, quando chegar no final de uma inspiração basal, vocês vão inspirar com maior força, o máximo que conseguirem, tá? Então, inspirem, coloquem ar no máximo que conseguirem. Feito isso, esse ar que vocês colocaram dentro dos pulmões a mais do volume corrente é denominado de volume reserva inspiratório. A gente consegue colocar aproximadamente 3.000 ml a mais de ar quando a gente faz essa manobra aqui de volume reserva inspiratório, que é o volume máximo de inspiratório que nós conseguimos realizar. Bom, agora podem soltar, né? Espero que vocês não estejam segurando esse ar. Agora, novamente, voltem à respiração basal, prestando atenção ali no volume corrente. Agora, quando chegarem ao final de uma expiração, soprem todo o volume que vocês conseguirem para fora, tá? Soltem esse ar o máximo que conseguirem. Façam força para conseguir retirar todo o ar que conseguirem. Esse ar a mais que foi exalado, a mais do volume corrente, né, que foi exalado, é denominado de volume reserva expiratório. E aí, o volume reserva expiratório é de aproximadamente 1.100 ml. Lembrando que cada indivíduo é um indivíduo, então cada um tem uma função pulmonar diferente, então esses volumes vão variar de indivíduo para indivíduo. Existe alguns parâmetros que são avaliados que levam em consideração essas alterações, tá? De acordo com sexo, altura, idade. E aí, gente, depois que a gente tem esse volume volume reserva expiratório, que é a expiração máxima que nós conseguimos chegar, nós chegamos no volume residual. O que seria o volume residual? Seria o volume de ar que ainda fica retido
nos pulmões, mesmo após uma expiração total, né? Uma expiração máxima. Por que que fica esse volume residual? Porque a gente não consegue colocar vácuo dentro dos nossos pulmões, não tem como retirar todo o ar dali de dentro, porque os pulmões ficam aderidos na caixa torácica, então ele sempre ficará um pouco estirado e não tem como a gente criar aquele vácuo ali para retirar todo o ar. Então sempre ficará um volume residual. E esse volume residual, como é o volume que está dentro dos pulmões, a gente não consegue avaliá-lo a partir da espirometria. Então a gente consegue avaliar os outros volumes, mas o volume residual é muito difícil de avaliar pelo espirômetro, tá? Então, o volume residual é cerca de 1.200 ml. Pessoal, no sistema cardiovascular, nós temos um parâmetro para avaliar o trabalho cardíaco, que é o débito cardíaco, né? E aí, o débito cardíaco, ele é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca, certo? No sistema respiratório, nós temos uma variável, um parâmetro, que é parecido com o débito cardíaco, que é a ventilação global. Então, ela tem quase a mesma ideia, tá? A ventilação global, ou volume minuto, vocês podem encontrar por volume minuto, ela é o produto do volume corrente vezes a frequência respiratória. Então, a frequência respiratória ela é dada por minuto, tá? Então, é a quantidade de vezes que nós respiramos por minuto, que nós inspiramos e expiramos, tá? Então, cada ciclo respiratório conta então a quantidade de ciclos respiratórios por minuto. Essa é a frequência respiratória. E o volume corrente vocês já aprenderam o que é. Então, o produto do volume corrente com a frequência respiratória é a ventilação global. E aí, a ventilação, né, a ventilação global, ela tem diversos fatores que podem alterar essa ventilação. Tanto a frequência da respiração, e aí isso altera a ventilação global, quanto também o volume corrente, tá? Ou o ritmo respiratório pode ser alterado. Então, por exemplo, quando a gente tem alterações emocionais, choro durante a fala, tosse, necessidades metabólicas, entre outros, tá? E isso, então, altera o padrão ou o tipo de ventilação. E aí aqui nós temos, né, uma lista de termos técnicos para cada padrão ventilatório. Tá? Eu não vou me estender aqui lendo essa tabela, mas depois vocês deem uma olhada nessa tabelinha, tá? Então, tem vários aqui, os nomes, o que é cada um e quando a gente pode encontrar esse padrão ventilatório. Bom, agora quando a gente fala de capacidade pulmonar, as capacidades pulmonares, elas são a soma de 2 ou mais volumes pulmonares, tá? E nós temos, então, a capacidade vital, que é a soma do volume residual inspiratório, volume residual expiratório e o volume corrente. Tá? Então, é o total, a quantidade de ar total que pode ser movido voluntariamente para dentro do sistema respiratório a cada ciclo pulmonar. Então, é a quantidade total que é movido, considerando que seriam manobras mais forçadas, né? Porque tem aqui a respiração, a residual de reserva, né? A gente fala residual ou reserva? É reserva, tá? Volume, reserva, inspiratório, volume, reserva, expiratório. Então, a soma desses três volumes dá pra gente a capacidade vital. A capacidade vital, ela pode ser reduzida durante o envelhecimento. Por quê? Porque com a idade nós vamos perdendo, os músculos vão enfraquecendo, inclusive os músculos respiratórios, então a gente tem redução dos volumes pulmonares que vai acarretar na capacidade vital e com o tempo também os nossos pulmões vão perdendo a elastância. Então, se eles perdem a elastância,
os pulmões perdem a capacidade de, não perdem totalmente, né, mas perdem parte da sua capacidade de retração. Então, isso altera, né, os volumes ali, principalmente os volumes expiratórios. Bom, outras medidas que são de capacidade pulmonar, nós temos capacidade pulmonar total, que é a soma da capacidade vital mais o volume residual. Capacidade inspiratória, volume corrente mais volume volume reserva inspiratório. E a capacidade residual funcional é o volume reserva expiratório e o volume residual. Algumas capacidades aqui, como vocês puderam ver, a gente não consegue avaliar pelo espirômetro porque necessita do volume residual e é um volume que a gente não consegue avaliar somente pela espirometria. Aqui, gente, nós temos o desenho de um traçado de um espirógrafo, tá? Contendo os volumes pulmonares e a relação dos volumes pulmonares com as capacidades pulmonares. E aí nós temos em duas situações, em repouso e em exercício. Então, primeiramente, nós temos aqui o volume corrente, né, que é esse volume de ar que entra e sai durante um ciclo respiratório normal. A quantidade de volume que ainda a gente consegue inspirar até o máximo é o volume de reserva inspiratório. E o volume máximo a mais de reserva de expiração que a gente consegue é o volume de reserva expiratório, tá? Daqui não passa porque é até a capacidade máxima do pulmão, né, de inspiração, e daqui também não passa. Então, a partir disso, a gente consegue ver as capacidades. Então, a gente tem a capacidade inspiratória, que é o volume corrente mais volume reserva inspiratório. Então, é a capacidade máxima de inspiração que o nosso pulmão consegue chegar, ou que o pulmão desse indivíduo aqui específico consegue chegar. Nós temos a capacidade vital, que é o volume reserva expiratório, corrente e o volume reserva inspiratório, né? Então, nós temos a quantidade máxima que consegue ser mobilizada de ar, né? A quantidade máxima de ar mobilizado para dentro ou para fora dos pulmões. E o volume residual é aquele volume que ainda fica para dentro dos pulmões. Lembrando que a gente não consegue avaliar o volume residual pela espirometria. Então, consequentemente, algumas capacidades pulmonares também não são possíveis de ser avaliadas, como a capacidade residual funcional, tá? Que é o volume reserva expiratório mais o volume residual, e a capacidade pulmonar total, que engloba todo o volume pulmonar, né? Engloba todos os volumes pulmonares. E aí, quando a gente compara, né, o repouso com o exercício, que a gente consegue visualizar que o volume corrente aumenta conforme, né, no nível, conforme a gente vai se exercitando, o volume corrente aumenta. Por quê? Porque as inspirações e expirações ficam mais profundas, tá? Devido ali à demanda metabólica exercida pelo exercício, a respiração fica mais profunda, inspiração e expiração. Então, a gente pega uma parte do volume de reserva inspiratório e pega uma parte de volume reserva expiratório, aumentando assim o volume corrente e reduzindo o volume de reserva inspiratório e o volume de reserva expiratório. Lembrando que o volume residual não vai modificar, porque é aquele ar que fica, que a gente não consegue retirar do sistema respiratório. Então, durante um exame de espirometria, gente, o avaliador pede para que o paciente inspire e expire normalmente durante alguns ciclos para avaliar o volume corrente. E depois o teste, né, inicia-se, então pede-se, né, para ter inspiração máxima e expiração máxima por 4 vezes seguidas para conseguir ter esse traçado aqui, certo? Então, nós temos o volume corrente e a partir da inspiração máxima e expiração máxima é possível avaliar o volume reserva expiratório, que é
esse aqui, tá? Essa parte aqui. E o volume reserva inspiratório, que é isso aqui. E aí, a partir disso, também é possível detectar a frequência respiratória, ó, 18 por minuto, o volume corrente, 450 ml, e aí a gente tem, então, a ventilação, 450 vezes 18, que é né, a frequência, e aí a ventilação global desse indivíduo é 8,1 litros por minuto. Aqui o volume residual expiratório é 2,4, volume residual inspiratório é igual, também 2,4, e a capacidade vital, que é esse total aqui, né, é de 5 litros. É aproximadamente 5 litros, tá? Volume residual a gente não consegue avaliar. Um teste importante que é realizado durante a espirometria é o teste realizado pelas manobras expiratórias forçadas. Esse teste, gente, ele dá ao avaliador parâmetros importantes para se avaliar a função pulmonar e detectar possíveis doenças pulmonares que podem ser restritivas ou obstrutivas. Bom, quando a gente fala então da manobra forçada, manobra expiratória forçada, como que ela é realizada? O paciente, ele é instruído a inspirar o máximo que ele conseguir fora do bocal, né, do espirômetro. Ao final dessa inspiração máxima, ele é instruído então a soprar com maior força possível, maior velocidade que ele conseguir, até o seu volume residual. E aí, a gente tem um traçado de expiração forçada, como vocês estão vendo aqui. Esse primeiro é o teste de um paciente normal. A partir desse traçado, nós conseguimos avaliar o volume expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade vital forçada. O volume expiratório forçado no primeiro segundo, ele normalmente é alto e é no primeiro segundo que o paciente consegue exalar a maior quantidade de ar, né? Quase o total que ele consegue. A partir desses dois parâmetros, nós conseguimos avaliar a razão VF1, CVF, para analisar e diferenciar doenças obstrutivas e restritivas. Então, a razão entre esses dois parâmetros deve estar aproximadamente 80%, que é o normal. Em doenças obstrutivas, o que nós visualizamos nas manobras respiratórias? Que nós temos um VF1 baixo em relação ao normal. E isso faz com que a razão VF1 e capacidade vital forçada esteja reduzida. Então, aqui ó, a gente vê 42%. O que seria uma doença obstrutiva, gente? Seria alguma obstrução das vias aéreas. E isso, né, essa obstrução nas vias aéreas faz com que haja aumento da resistência ao fluxo. E, consequentemente, com o aumento da resistência ao fluxo, esse paciente vai ter uma dificuldade maior de fazer essa manobra de expiração forçada. Então, o VF1 fica realmente reduzido, tá? Então, exemplos de doenças que a gente vê que são obstrutivas, né? Asma, bronquite aguda, o enfisema pulmonar, tá? E as doenças restritivas, o padrão é diferente. A gente não tem resistência aérea, né? A gente não tem resistência das vias aéreas ali aumentada, a resistência está normal. O que muda é a quantidade de ar que é expirado, tá? Porque existe uma restrição na ventilação pulmonar.
Então, a razão entre VF1 e CVF muitas vezes não está alterada nas doenças restritivas, porém, a gente tem uma redução total da capacidade vital forçada, porque existe essa alteração na ventilação pulmonar. Essa alteração na ventilação pulmonar pode ser devido a algo que restrinja os movimentos respiratórios, como, por exemplo, distúrbios neuromusculares, alterações na caixa torácica, na pleura, alterações no tecido pulmonar. Tá? Então, existem essas diferenças nessas doenças. Bom, então aqui, né, as doenças restritivas. A gente encontra, então, nas doenças restritivas, a capacidade vital reduzida, tá? Em geral, abaixo de 80%, e a relação VF1 e CVF é preservada, em geral, acima de 70%. O normal é 80%, né? Esse 80% da capacidade vital reduzida, gente, a gente consegue calcular esse grau de adequação a partir de valores tabelados. Depois eu vou explicar para vocês. Nas doenças obstrutivas, nós temos capacidade vital ou normal ou discreta reduzida em relação ao VF1-CVF reduzido, tá? Então, essa razão aqui reduzida devido à obstrução das vias aéreas. Aqui tem essa tabela mostrando para vocês esses dois principais parâmetros e como devem estar esses parâmetros, né? Então, aqui a gente tem quando o pulmão está normal, né? Quando a gente tem alteração leve, moderada, grave e grave. Então, por exemplo, uma CVF e a razão VF1-CVF abaixo de 40% é considerado grave, né? Alteração grave. Aqui, então, a gente tem uma tabela com os valores de referência desses parâmetros da espirometria. Então, como eu falei para vocês, os valores normais, né, eles vão variar de acordo com o sexo. Então, nós temos valores para homens, que são diferentes dos valores para mulheres, e varia também de acordo com a altura e idade. Então, vamos supor que tenha um paciente de 20 anos, tá? Um paciente de 20 anos, aqui, homem, de 1,80 m, aqui, tá? Então, seria esse quadradinho aqui o dele. Vamos supor que a CVF desse paciente tenha dado 4,5. CVF. Tenha dado 4,5. Podia ter uma maneira de só digitar, né? Para ficar mais fácil, mas deixa assim. Bom, 4,5, né, o CVF dele. A partir desse CVF, a gente pode calcular o grau de adequação da CVF em relação a esses valores tabelados. Na tabela, nós sabemos, então, que o CVF padrão é 6,1, para esse indivíduo específico, né, 6,1. Então, nós fazemos o cálculo da seguinte forma, 4,5 dividido por 6,1, e multiplica por 100 para achar o percentual de adequação. E aí, né, a partir desse cálculo, nós encontramos que o grau de adequação do CVF desse paciente de 73%. Naquela tabela passada, do slide passado, eu mostrei para vocês que o CVF até 80%, né, é normal. De 71 a 80, que é onde se enquadra esse específico aqui, né, que é 73, é uma disfunção leve. Então, existe uma alteração leve ali da CVF. Ok, agora se a gente for pensar da razão VF1 e CVF, então nós temos, né, que, vamos supor que esse paciente tenha o VF1 de 4. Então, aí a gente faria a razão 4 dividido por 4,5 e multiplicaria, né, por 100 para ver o grau de adequação do VF
do VFI e CVF. Nesse cálculo aqui, nós encontraríamos que essa razão seria de 88%. Então, a gente vê que a razão está normal, o que está alterado é o CVF. Então, provavelmente um indício ali ou início de alguma doença restritiva. Tá? Mas como é leve, claro que tem outros parâmetros que devem ser avaliados e a gente não consegue, o médico, né, não consegue diagnosticar somente a partir dos parâmetros. Existem outros parâmetros clínicos, laboratoriais que são avaliados. Bom, então, doenças pulmonares obstrutivas, nós temos, por exemplo, como a asma, né, que nós temos aumento da resistência das vias aéreas. Nós temos doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que pode ser bronquite crônica ou enfisema. Nós temos bronquiectasia, que é uma dilatação excessiva e irreversível dos brônquios. Normalmente está associada a uma inflamação dos brônquios ou inflamação do parênquima pulmonar. Fibrose cística, né? Vocês já estudaram fibrose cística e sabem que essa condição faz com que o paciente tenha acúmulo de muco espesso nas vias aéreas e isso reduz o lumen das vias aéreas e, consequentemente, aumenta a resistência, causando uma obstrução. E bronquiolite, né, que é um tipo de inflamação. Nas doenças restritivas, nós temos as restritivas parenquimatosa, né, que são sarcoidose, fibrose pulmonar idiopática, né, que não tem uma causa certa, pneumoconiose, doença pulmonar intersticial induzida por fármaco ou radiação. E doenças restritivas extraparenquimatosas, né, que são fora ali do parênquima pulmonar, que podem ser algum distúrbio neuromuscular ou alguma alteração na parede torácica. Então, nos distúrbios neuromusculares, nós podemos ter fadiga ou paralisia diafragmática, né? Então, isso vai alterar toda a mecânica da respiração, já que o diafragma é o principal músculo inspiratório. Nós temos a diabetes, que é uma doença autoimune que leva à destruição das junções neuromusculares, então isso pode desencadear alguma disfunção ali nos músculos respiratórios e promover, então, problemas respiratórios, se atingir, né, as junções neuromusculares desses músculos específicos. Síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença também causada pelo sistema imune, que leva à destruição de nervos periféricos. Então, se esses nervos periféricos que forem atingidos forem nervos somáticos, motores, que inervam os músculos respiratórios, então a síndrome de Guillain-Barré também pode levar a essa alteração respiratória. Nós temos distrofias musculares, lesão da coluna cervical, então se for uma lesão que atinge, né, nervos específicos que inervam esses músculos da respiração, então nós teremos também alterações respiratórias. Na parede torácica, então a cifoescoliose, então a escoliose, ela gera uma alteração anatômica ali das vértebras e das costelas, e isso pode dificultar e comprometer a mecânica da respiração devido, né, às alterações de volume da caixa torácica. Então, se a gente tem essa alteração anatômica, a gente pode ter, né, um desconforto ali, uma dificuldade nesses processos. A obesidade pode levar também a doenças restritivas, porque o excesso de gordura que reveste o tórax, né, então uma pessoa obesa, ela tem excesso de tecido adiposo. E esse excesso de tecido adiposo que reveste o tórax dificulta a ação da musculatura respiratória, né, e limita a expansão torácica, então gera algum distúrbio restritivo respiratório. A espondilite ankilosante é uma condição que é como se fosse uma artrite inflamatória.
da coluna vertebral. E isso também altera a expansão, porque a pessoa sente muitas dores, principalmente quando a gente fala de manobras forçadas, né? Ou inspirações ou expirações mais profundas, e aí, devido a essa inflamação na coluna vertebral, a pessoa pode sentir dor e isso restringir também os movimentos da respiração. Pessoal, essa aula vai ficando por aqui. Assistam os vídeos que eu disponibilizei no AVA sobre a realização da espirometria, tá? E respondam as questões. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.